Qual é, pessoal? E aí, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. E depois de um certo tempo, né? Teve um feriado aí no dia que eu daria aula. Porém, vocês tiveram aula com a professora Beatriz. E lembrando que o assunto que ela aborda, a gente acaba conversando, né? Sobre o que a gente acaba passando para vocês. E a aula dela depende da minha e vice-versa, né? Então vamos começar aqui. Agora a aula 4. A gente vai falar de duas funções orgânicas. São funções importantes, cai muito em vestibular, principalmente cetona, tá? E utilizando tudo que a gente já viu anteriormente sobre nomenclatura e as regras, vai ficar muito mais fácil de resolver os exercícios, beleza? Um aviso. Eu acabei trocando o meu computador recentemente e durante a semana eu vou acabar soltando alguns exercícios porque eu tô sem o Word no computador e o PowerPoint, então eu tô tendo dificuldade para montar esses exercícios, beleza? Porém, na segunda-feira eu espero que os exercícios já estejam no Classroom, certo? Então vamos começar. Bem, aula de aldeído e cetona, né? Anteriormente a gente falou ali sobre ramificações, a gente falou bem brevemente sobre hidrocarbonetos e o que circula todas essas tudo que a gente estuda em química orgânica, basicamente a gente vê muito funções orgânicas, né, para fim de vestibular. Lembrando que o Enem não cai tanto, porém acontece de cair sim. Nos últimos anos eles vêm abordando aí no Enem alguns exercícios que você tem que ter o conhecimento de funções orgânicas. É um assunto que é extremamente importante, principalmente para os vestibulares, beleza? Então vamos lá. Bem, aldeído e cetona. É extremamente importante que vocês marquem bem o nome dessas duas funções. Por quê? Porque o nome das funções ele acabará ajudando a gente na hora de dar nome às estruturas, onde essas funções se encontram, certo? Possui um macete aqui no nome deles que a gente acaba utilizando, uma maneira da gente lembrar, beleza? Então vamos primeiramente para os aldeídos. Bem, o que são aldeídos? Aldeído é uma função orgânica que se caracteriza pela presença em sua estrutura do grupamento. Vamos lá. Aldeído e cetona, vocês vão ver mais para frente aqui, eles possuem esse grupamento que a gente chama de carbonila. O que é carbonila? A carbonila nada mais é que a ligação de um carbono com uma dupla O. Vocês estão vendo aqui? Então, o aldeído e cetona, eles possuem em comum isso, a carbonila na sua estrutura. Então, você tem um C com um dupla O, a gente tem uma carbonila, certo? Mas o que diferencia a carbonila do aldeído da carbonila da cetona? Bem, gente, no aldeído, a carbonila ela vai estar presente nas extremidades das estruturas, certo? Então, ele vai sempre a carbonila vai estar sempre ligada a um carbono primário. Olha aqui. Ela vai estar sempre na extremidade. E quando eu falei sobre o macete que a gente utiliza desses nomes aqui, aldeído e acetona, é bem simples, ó. Olha aqui para o aldeído. Aldeído. Como que você vai distinguir ele de uma acetona? Nos aldeídos, lembra, a carbonila, o dupla O vai estar sempre na extremidade. Então falem bem assim, aldeído, aldeído. Olha lá onde que está o O, no final, está na extremidade do nome. Assim que a gente começa a assimilar aldeído, e para acetona também tem um macete, que vocês vão ver mais para frente. Beleza? Estou falando um pouco sobre ele, né? A característica principal é o odor. Aqui eu coloquei um asterisco, por quê?
Quanto menor é a cadeia carbônica do aldeído, mais odor essa propriedade nessa estrutura, nessa cadeia carbônica, será sentida. Ou seja, cadeias carbônicas pequenas de aldeído possuem um odor muito presente, muito forte. E conforme há adição nessas estruturas de carbono, esse odor começa a ficar um pouco mais fraco, quase que imperceptível. Ele também é incolor, né? Ele pode ser encontrado em flores e frutos, por exemplo. Bem, em muitas flores e frutos a gente acaba encontrando os aldeídos, né? São incolores, a gente não vê, geralmente não, essencialmente na fase gasosa. A gente, pessoal, corrigindo aqui, ele vai existir muito na fase gasosa, certo? Só que não necessariamente sempre, beleza? Há exceções. Então a gente tem aqui como os principais exemplos aí de aldeídos, que é muito importante que vocês saibam também esses exemplos. A gente tem o etanol aí, que é uma matéria-prima que é utilizada na indústria de medicamento, pesticida, indústria de cosmético também eles utilizam. Também a gente tem o metanal, esse daqui vocês conhecem, né? O metanal nada mais é que um formaldeído. Esse formaldeído nada mais é o que a gente conhece como formol, certo? Formol a gente sabe, ele é um solvente, né, de esmalte. Mulher que utiliza esmalte sabe bem, uma característica que é presente no aldeído, que é o odor. Ele é utilizado aí como um desnaturador de proteínas, ou seja, muita mulher também utiliza isso daqui no cabelo, né? E outra coisa que é muito importante nele é na conservação de cadáveres, tanto é que ele é utilizado para embalsamento, justamente por essa característica de desnaturar proteínas. Então ele tem um alto poder de conservação de tecidos. Tranquilo? Bem, essa daqui é a parte teórica dele. Agora a gente vai para a nomenclatura dele. E como que se dá a nomenclatura dele? O que a gente vai utilizar ali como nome dele? No final do aldeído, a gente acaba tendo, na hora de dar nome às estruturas deles, lembra aquela regra básica, em estruturas normais, não ramificadas, certo? Para a estrutura ramificada, a regra muda um pouco. Lembram que primeiro vem ramificação, depois prefixo, infixo, sufixo. Aqui em estruturas normais ou não ramificadas, a gente deve lembrar de uma coisa. Como que a gente vai dar o nome à estrutura? Primeiro vem o prefixo, depois infixo, depois sufixo, certo? Tranquilo? Então a gente vai ter aqui esse exemplo. Eu deixei 2 exemplos aqui, só para lembrar, pessoal, como ele é uma estrutura que está presente na extremidade da cadeia carbônica, o aldeído mais básico que a gente vai ter no universo é o etanal. O que é o etanal? É um aldeído, olha aqui a estrutura, característica dele. Lembrando que o aldeído, característica fundamental, C-O com um Hzinho, beleza? O C-O aqui é uma carbonila. C-O com um Hzinho é o aldeído, que pertence ao grupo das carbonilas, tranquilo? Então a gente vai ter aqui, ó, um aldeído, certo? Vamos lá jogar nesse exemplo. Eu acabei de falar que o mais simples dos aldeídos é um etanal. Por quê? Se ele está no carbono primário, para ele constituir uma cadeia carbônica mínima, ele precisa aqui ter o quê, pelo menos? Um carbono, certo? Então olha aqui, por exemplo. Esse exemplo é bem básico, ó. A gente tem quantos carbonos? 1, 2. Então a gente tem met, et. E qual que é as ligações aqui? Lembre-se, quando a gente olha para grupo funcional, para as funções orgânicas, a gente acaba circulando a cadeia carbônica principal, certo?
A gente vai numerar a cadeia carbônica principal e em cima dela dar nome às estruturas. Aí tem aquelas regras de prioridade, de preferência. Beleza? O que é a regra de preferência? Vocês precisam lembrar que para estruturas normais a gente utiliza prefixo, infixo, sufixo, certo? Beleza, né? Quando a gente tem grupo funcional, que é diferente de hidrocarboneto, ou seja, só ligação carbono-carbono, a gente começa pelo grupo funcional. A prioridade é o grupo funcional. Se a gente tiver insaturação, depois do grupo funcional, a prioridade é a insaturação. Se a gente ter ramificação, depois da insaturação vem a ramificação. Ou seja, deixa eu escrever aqui para vocês. Primeiro, na regra de prioridade, a gente começa a numerar uma cadeia carbônica seguindo essa regra de prioridade. Primeiro vem o grupo funcional. Grupo funcional nada mais é do que a função orgânica, se é cetona, aldeído, tananã, tananã, as outras que virão mais para frente. Segundo, aqui, se tem insaturação. E o terceiro, ramificação. Então, quando a gente olha para uma estrutura e vê que ela possui um grupo funcional, insaturação, ramificação, e a gente não sabe por onde que a gente começa a numerar a cadeia carbônica, a gente tem que seguir essa regra. Deixa eu ver se focou, focou. Então lembra, primeiro, na regra de prioridade, a prioridade é o grupo funcional. Se não tiver um grupo funcional, a gente olha para as outras. Insaturação, tem saturação? Ah, tem. Então, a gente começa numerando perto da insaturação. Ah, não tem saturação, mas tem ramificação. A gente vai começar numerando perto da ramificação. Se não tiver os três, tanto faz. É uma cadeia carbônica simples, beleza? E quando tem a ramificação, lembra que primeiro, ao invés da gente seguir esse modelo de prefixo, infixo e sufixo, a ramificação vem antes, ó. Então aqui nesse caso, em cadeias carbônicas que tem ramificação, vai ficar assim: ramificação primeiro, depois sufixo, depois infixo, depois... Opa, perdão. Vamos cancelar aqui. Então primeiro vem a ramificação, mais prefixo, mais infixo, mais sufixo, certo? Nesse caso aqui, para cadeias carbônicas ramificadas, ou seja, aquelas que possuem radicais, tranquilão? Então a gente vai numerar a cadeia carbônica de acordo com a regra de prioridade, que é isso daqui, que a professora Beatriz já deve ter falado para vocês, certo? Então vamos lá retomar o raciocínio e resolver os exercícios. Exercício 1 aqui. A gente tem a ramificação, um grupo funcional, beleza, então a gente começa numerando por ele. 1, 2. Não tem saturação, se tivesse também a prioridade aqui no caso é o grupo funcional e não tem ramificação, então tá tranquilo. Então et de 2 carbonos, an, tipo de ligação simples, e aqui o final é como? Lembra aldeído? Final al. Fala sempre, aldeído al, aldeído. Tranquilo? Vamos fazer o segundo exercício. Segundo exercício aqui bem simples, ó. A gente vai olhar aquela regra de prioridade, certo? Na regra de prioridade, grupo funcional, insaturação e ramificação. Tem grupo funcional? Tem grupo funcional. É um aldeído. Aí a gente já começa por ele. Então a gente vai lá, ó. Circula. Cadeia carbônica principal. Começa por ele. Aqui, daria para eu vir aqui com a caneta e subir. Tranquilo, porque ia ficar uma ramificação para cá. Seria um metil aqui também. Se eu viesse aqui reto ou aqui reto, de qualquer forma o metil ficaria no penúltimo carbono, vocês estão vendo? Se eu fizesse esse movimento com a cadeia carbônica, o metil permaneceria no mesmo carbono. Então eu prefiro manter de maneira linear a cadeia, certo?
Então aqui a gente vai fazer o que? Dar nome a ela. Vamos lá. Tem o que aqui? É uma cadeia ramificada, então a gente vai ter que seguir esse modelo, beleza? A gente olha lá o grupo funcional, mas vê que é uma cadeia ramificada, então a gente tem que colocar ramificação primeiro, depois prefixo, infixo, fixo, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 3, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. No carbono 3 a gente tem um metil. Então a gente coloca a posição da ramificação, 4, é um metil. A gente dá o nome para ela, 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but, certo? 1, 2, 3, 4. But. Beleza? Agora a gente vê ligação tudo simples. E é um aldeído. Então ficou 4-metil-butanal. Beleza, gente? Aqui eu deixei para vocês resolverem esse exercício. Resolvam. Qualquer dúvida, como sempre, mandem para mim, beleza?